Nesta quarta-feira, 26, o Supremo Tribunal Federal, STF, finalizou o julgamento referente ao transporte de cannabis para uso pessoal. Os juízes estabeleceram uma diretriz que determina que o comportamento não configura crime, apesar de permanecer como uma ação proibida com penalidades socioeducativas. Além disso, estabeleceram o limite de 40 gramas ou 6 plantas femininas para distinguir usuários de maconha e traficantes da planta, até que o Congresso Nacional regulamente sobre o assunto. É possível contestar a sentença, a qual deve ser utilizada em situações parecidas em instâncias mais baixas do sistema judiciário. Os ministros não permitiram o uso de cannabis e não descriminalizaram quaisquer narcóticos. Além da posse da substância, outras condutas que envolvam a substância também podem ser consideradas tráfico. Por exemplo, se uma pessoa for apanhada com marijuana, ainda que com menos de 40 gramas, e houver provas de que está a vender a marijuana, poderá ser presa e acusada de tráfico. Além disso, a posse de outras drogas para consumo pessoal continua a ser crime, embora também sejam possíveis sanções administrativas. No entanto, a decisão do tribunal pode não encerrar a discussão sobre o assunto. Isso porque, em reação à atuação do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre o tema, o Congresso trabalha para aprovar mudanças na Constituição para criminalizar o porte de qualquer quantidade de drogas. Os ministros tomam decisões judiciais no âmbito dos seus poderes constitucionais e de acordo com os procedimentos. Eles não aprovaram a lei. A legislação é responsabilidade do Congresso. O tribunal decidiu por maioria que portar maconha para uso pessoal não é crime. Ou seja, quem portar determinada quantidade de uma substância para consumo pessoal não será responsabilizado criminalmente. O Supremo Tribunal decidiu que, mesmo que a posse de cannabis, neste caso, não constitua crime, a droga será confiscada se a polícia descobrir a substância. Isso não significa que a prática tenha sido legalizada. As pessoas não estão autorizadas a usá-la em qualquer lugar. Qualquer pessoa que possua a substância, mesmo em quantidades para uso pessoal, continua a cometer um ato ilegal, ou seja, a infringir a lei. Caso isso ocorra, a pessoa estará sujeita às seguintes sanções: advertências sobre os efeitos das drogas, medidas educativas de participação em programa ou curso educacional. Contudo, sujeito à decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, esta será uma infração penal adicional e não resultará em antecedentes criminais. As penalidades serão impostas pelos tribunais, mas os processos não terão natureza criminal. O Juizado Especial Criminal tratará primeiro desta questão. A maconha foi legalizada? Para que isso acontecesse, seria preciso que o Congresso aprovasse uma lei ou que a Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, emitisse uma resolução. Legalizar significa criar um conjunto de leis que permitem e regulamentam uma conduta. Em outras palavras, trata-se de autorizar uma atividade, estabelecendo as condições para seu funcionamento, como regras de produção e venda, por exemplo. Não foi isso que aconteceu. Não há qualquer autorização para atividades relacionadas a entorpecentes. Além disso, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, STF, aprovar leis, pois essa é uma atribuição do Congresso Nacional. O Supremo despenalizou o porte de maconha para consumo próprio? Não. Despenalizar significa substituir uma pena de prisão, que restringe a liberdade, por punições de outra natureza, como restrições de direitos. Segundo o entendimento dos ministros, a despenalização já foi realizada pelo Congresso Nacional ao substituir a Lei de Drogas de 1976 pela de 2006. A nova redação da lei passou a prever sanções que não envolvem a prisão do acusado, enquanto a norma anterior previa prisão para essa conduta. Se o STF não legalizou nem despenalizou, o que fez? Houve a descriminalização, ou seja, a conduta deixou de ser crime. Dizer que uma ação não é crime tem impactos significativos para o sistema de justiça e para a pessoa que atualmente é alvo de algum processo sobre a questão. Essa definição tem repercussões na forma como os casos são tratados pelo judiciário e para o histórico criminal da pessoa. Não sendo mais crime, não haverá reincidência, inclusão da conduta nos antecedentes criminais, nem suspensão dos direitos políticos. Mas é preciso ressaltar que uma pessoa que portar a quantidade de maconha que caracteriza o uso também não está agindo de acordo com a lei.
Pela decisão, não serão consideradas crimes as condutas de adquirir, guardar, transportar ou trazer consigo a maconha para consumo pessoal. Ou seja, o entendimento se restringe a essas ações. Outras práticas que não se enquadrem nesses verbos poderão ser configuradas como tráfico de drogas. Como será o procedimento daqui para frente? Se a polícia encontrar maconha com o usuário dentro do limite especificado, a substância será apreendida e a pessoa será notificada a comparecer em juízo. A polícia não poderá lavrar auto de prisão em flagrante nem termo circunstanciado. Procedimento para crimes de menor potencial ofensivo. O que diz a lei e por que foi necessário interpretar o artigo que trata do assunto? A Lei de Drogas de 2006 estabelece, em seu artigo 28, que é crime adquirir, guardar e transportar entorpecentes para consumo pessoal. No entanto, a legislação não fixa uma pena de prisão para essa conduta, mas prevê sanções como advertência, prestação de serviços à comunidade e aplicação de medidas educativas, estas duas últimas por um prazo máximo de 5 meses. Ou seja, embora a lei considere essa prática um delito, ela não leva o acusado à prisão. Os ministros discutiram a validade desse trecho da lei e se a conduta poderia ser entendida como crime, mesmo sem prever pena de prisão. Como a descriminalização pode afetar o tratamento dado ao usuário de maconha? Ao longo do julgamento, os ministros mencionaram a necessidade de um novo enfoque para a política de combate às drogas. Em relação ao usuário, destacaram a importância de tratar a questão como um problema de saúde pública. Uma estimativa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, feita a pedido do G1, apontou que o Brasil gasta 591 milhões e 600 mil reais ao ano para manter na prisão pessoas condenadas por portar até 100 gramas de maconha. Para esses casos, a pena prevista é de 5 a 15 anos de prisão. Nesta quarta-feira, a Corte determinou que o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, realize mutirões carcerários para revisar e corrigir prisões de usuários de maconha. Como fica o porte de outras drogas para consumo próprio? Não houve manifestação sobre as demais drogas. Os ministros limitaram sua decisão ao que estava em debate no recurso, que era o porte de maconha. O ministro Dias Toffoli chegou a votar favoravelmente a ideia de que o porte de qualquer droga para uso pessoal não deveria ser considerado crime, mas essa proposta não foi aceita. Para o porte de outras drogas destinadas ao consumo individual, aplicam-se as sanções administrativas previstas em lei. Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de participação em programa ou curso educativo. Portanto, o porte de outras drogas que não seja maconha continuará sendo considerado crime, o que implicará em registro criminal para a pessoa flagrada nessa situação. Quando a decisão passa a valer? Normalmente, teses de repercussão geral estão disponíveis para aplicação a partir da publicação da ata de julgamento, um resumo do que foi decidido pelos ministros. Mesmo que eventualmente o Congresso altere a Constituição, o tema pode ser reexaminado. Sim, se a proposta de emenda à Constituição PEC se transformar em uma emenda constitucional e for promulgada, o assunto poderá ser novamente questionado no Supremo Tribunal Federal. Não há impedimento para que as autoridades com poder para questionar leis no tribunal, como partidos políticos, o presidente da República, o procurador-geral da República, entre outros, contestem a nova emenda. Portanto, na prática, o tribunal pode revisitar o assunto. Já ocorreu algo assim recentemente? Sim. Um exemplo recente envolveu a discussão sobre a validade da aplicação do marco temporal para a demarcação de áreas indígenas. Enquanto o Supremo Tribunal Federal decidiu que o marco temporal não é válido, o Congresso Nacional aprovou uma lei para estabelecer essa regra. Partidos políticos, então, recorreram novamente ao Supremo contra a lei que contradisse seu entendimento inicial, e a questão ainda não teve um desfecho.